E se eu te contar que no universo da DC Comics, o Superman que conhecemos não é nem de longe o ser mais poderoso, que o Batman não passa de uma formiga e que existem seres com poderes tão absurdos que podem ser confundidos com Deus. Galera, hoje vocês vão conhecer os 6 personagens mais fortes de todo o DC Comics e ficarão abismados como até mesmo um homem de aço se torna insignificante ao lado deles. Fala galera, Heitorzinho na área trazendo mais um vídeo do especialista. Hoje eu vou te mostrar os 6 personagens com poderes semelhantes a de um deus, tá? Praticamente invencíveis dentro do mundo da DC. Vocês sabem quais são eles? Antes de tudo, nosso ritual padrão. Deixa o like para me ajudar a crescer. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever se você gostar desse conteúdo, claro. E compartilha com todo mundo e vamos descobrir juntos quem são os personagens mais overpowered do mundo da DC Comics. Nosso primeiro nome na lista não poderia ser diferente. Ele, Dr. Manhattan, um dos personagens mais icônicos de Watchmen, foi criado por Alan Moore e Dave Gibbons. Ele apareceu pela primeira vez na graphic novel Watchmen, publicado pela DC em 1986. Na história, Dr. Manhattan é a identidade de John Osterman, um físico nuclear que sofreu um acidente em um laboratório. A história é a seguinte: durante testes de experimento de física nuclear, Osterman foi trancado acidentalmente em uma dessas câmaras. Acontece que ele lembrou que havia esquecido seu relógio na câmara de testes e quando entrou para pegá-lo, a porta acabou se fechando atrás dele. Como já não podia cancelar o início dos testes, Osterman se dividiu em átomos e morreu. Um tempo depois, descobrimos que ao longo dos meses, John conseguiu reconstruir o seu corpo, ressurgindo completamente azul e sem pelos, ganhando poderes que vão além da compreensão humana. Esses poderes incluem o controle absoluto sobre a matéria e a energia, a capacidade de manipular moléculas e átomos, a percepção simultânea do passado, presente e futuro, e o teletransporte, criação de duplicatas e até a habilidade de existir em diferentes lugares ao mesmo tempo. A transformação de John em Dr. Manhattan faz dele uma figura essencial para a política e a ciência do universo de Watchmen, sendo tratado como um deus americano durante a Guerra Fria. Sua aparência é marcada pela pele azul brilhante e o símbolo de átomo de hidrogênio na testa reflete sua desconexão progressiva da humanidade e sua ascensão como uma entidade quase cósmica. Perpétua. Perpétua é uma personagem da mitologia da DC Comics criada por Scott Snyder e Jorge Jimenez, introduzida na série Justice League durante o arco No Justice, e é explorada mais profundamente na saga Year of the Villain e Dark Knight Death Metal. Ela é apresentada como uma das entidades mais poderosas do multiverso da DC, sendo a criadora original do multiverso DC e a mãe do Monitor, Anti-Monitor e o Forjador de Mundos. Perpétua é uma entidade cósmica que existe acima da própria criação, que é parte da raça dos arquitectos cósmicos. Ela foi enviada pelas mãos da criação, seres extremamente poderosos para criar e supervisionar o multiverso. Seu papel era construir um multiverso funcional que equilibrasse 3 forças principais: a matéria positiva, a matéria negativa e a energia da antimatéria, que seria um elemento de equilíbrio cósmico. No entanto, Perpétua decidiu desobedecer suas ordens. Em vez de criar um multiverso estável, ela usou sua criação para gerar um sistema predatório e destrutivo, baseado em conflitos eternos onde civilizações lutariam umas com as outras, alimentando seu poder. Para protegê-lo, ela criou 3 filhos: Monitor, Anti-Monitor e Forjador de Mundos. Quando as mãos da criação descobriram a traição de Perpétua, elas aprenderam no muro da fonte, a barreira que separa o multiverso do resto da existência. Ela permaneceu aprisionada por incontáveis eras até ser libertada por Lex Luthor durante
durante os eventos do Year of the Villain, quando ele buscou amplificar seu próprio poder com o dela. Seus poderes são basicamente infinitos, mas entre eles a gente pode destacar a manipulação de universos inteiros, controle sobre a força cósmica e criação. A Perpétua, ela simboliza a força do caos e da destruição, sendo um oposto direto das forças criativas do multiverso da DC. Sua libertação e tentativa de reformar o multiverso em sua visão apocalíptica culminaram em grandes conflitos com a Liga da Justiça, que teve de usar toda a sua força, incluindo aliados cósmicos e entidades para detê-la. Ela foi derrotada durante os eventos de Dark Knight Death Metal, encerrando seu reinado de terror, mas não sem deixar impactos profundos nas estruturas do multiverso. Anti-Monitor. E aproveitando que falamos da Perpétua, vamos falar de uma de suas criações e um dos maiores vilões de todos os tempos da DC, o Anti-Monitor. Criado por Mavi Wolfman e George Pérez, ele apareceu pela primeira vez em Crise das Infinitas Terras 2 em 1985, durante o icônico evento que redefiniu o multiverso da DC. A origem do Anti-Monitor, ela está intimamente ligada à criação do multiverso DC. Milhões de anos atrás, a entidade cósmica Perpétua criou o multiverso como parte de seu plano para moldar a existência. Quando os seres conhecidos como Mãos da Criação descobriram que ela estava manipulando o multiverso para seus próprios interesses, enviaram seus 3 filhos, o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos, para proteger as diferentes partes do universo. No entanto, a verdadeira origem do Anti-Monitor começa no universo da antimatéria, uma dimensão oposta ao multiverso regular. Ele nasceu de um experimento feito pela cientista Crona, um membro da raça dos Guardiões do Universo. Crona tentou observar a origem do cosmos, mas acabou dividindo a realidade em infinitos universos paralelos e também criando um universo da antimatéria. Essa divisão gerou 2 entidades poderosas: o Monitor, que protege o multiverso positivo, e o Anti-Monitor, que governa o universo da antimatéria. O Anti-Monitor despertou quando o Monitor também foi ativado. Os dois eram iguais em poder, mas opostos em propósito. Enquanto o Monitor buscava preservar o multiverso, o Anti-Monitor queria destruí-lo e consumir sua energia para fortalecer o universo da antimatéria. A Crise nas Infinitas Terras. O Anti-Monitor, ele é o principal vilão de Crise nas Infinitas Terras, onde ele tenta destruir todos os universos paralelos e consolidar a existência em um único universo da antimatéria. Ele usa sua vastidão de poder para destruir incontáveis terras e enfrenta os maiores heróis e vilões do multiverso. Durante esse evento, ele é responsável pela morte de personagens icônicos, como Supergirl e o Flash Barry Allen. Poderes e habilidades. O Anti-Monitor é um dos seres mais poderosos do universo DC. Entre suas habilidades estão a manipulação da antimatéria. Ele pode criar explosões devastadoras e consumir universos inteiros para se fortalecer. A força e resistência cósmicas. Ele é praticamente invulnerável, galera, e pode enfrentar deuses e entidades cósmicas. Manipulação de energia e realidade. Ele consegue também reescrever leis da física e moldar a existência. Tamanho variável, pode também crescer até tamanhos colossais e imortalidade funcional. E é extremamente difícil destruí-lo permanentemente. O Anti-Monitor é mais do que um simples vilão, galera. Ele é uma força de destruição cósmica que simboliza o caos. Ele reaparece em várias outras histórias da DC após Crise das Infinitas Terras, consolidando-se como um dos maiores antagonistas da DC. Sua rivalidade eterna com o Multidor, ela reflete o equilíbrio entre a criação e a destruição no universo. O Espectro. O Espectro é um dos maiores personagens e um dos mais antigos e poderosos do universo da DC Comics. Criado por Jerry Siegel e Bernard Bailey, ele apareceu pela primeira vez em Morphin Comics número 52 em fevereiro de 1940. A origem do Espectro começa com Jim Corrigan, um detetive da polícia que durante uma investigação é capturado por criminosos. Eles o colocam dentro de um barril cheio de cimento e o jogam em um rio, matando-o. Após a sua morte, a alma de Corrigan é impedida de entrar no paraíso e encontra a presença divina conhecida como a Voz, a manifestação do poder supremo no universo DC. A Voz o escolhe para se tornar o Espectro, um espírito de vingança encarregado de punir o mal e restaurar a justiça. Como Espectro, Corrigan recebe
recebe poderes divinos e se torna uma entidade quase onipotente, capaz de manipular matéria e energia, controlar o espaço-tempo, alterar realidades e enfrentar seres de nível cósmico. Seus poderes são basicamente ilimitados, dependendo da força de vontade do hospedeiro. O espectro é essencialmente a manifestação da ira de Deus, e ele atua como um agente divino para trazer a justiça no mundo. Ele é guiado pela voz, mas frequentemente age de maneira brutal e impiedosa, o que cria conflitos internos em Jim Corrigan, que tenta equilibrar sua humanidade com seu papel como espírito de vingança. Vários hospedeiros. Embora Jim Corrigan seja o hospedeiro mais famoso do espectro, outros personagens também já assumiram esse papel ao longo dos anos, como Hal Jordan, ex-Lanterna Verde. Após os eventos de A Noite Final, ele se tornou o espectro em busca da redenção. Crispus Allen, um detetive de Gotham City que se tornou o novo hospedeiro após a morte de Corrigan. O espectro simboliza o julgamento e a vingança divinos, mas ele também levanta questões sobre a moralidade, humanidade e o uso do poder absoluto. Sua dualidade como uma força divina e conflitos com os valores humanos faz dele um dos personagens mais complexos e fascinantes também da DC Comics. Superman Prime 1 Million. Superman Prime 1 Million, ele é uma das versões mais poderosas do Superman já criadas. Ele é apresentado no arco das histórias da DC Comics chamado DC 1 Million, lá de 1998, escrito por Grant Morrison. O Superman Prime 1 Million é a versão futura de Kal-El, o Superman original. Sua jornada até esse estado de poder quase ilimitado começou após a morte de seus entes queridos e o fim de sua missão como protetor da Terra. Sentindo que seu papel na humanidade havia terminado, o Superman partiu da Terra no século 21 para explorar o cosmos e buscar conhecimento, vivendo sob o calor do Sol amarelo. Durante 15 mil anos, o Superman viajou pelo universo, enfrentando desafios, explorando dimensões e acumulando sabedoria e poder. Ele passou esse tempo todo a absorver energia diretamente de diversos sóis amarelos, o que aumentou exponencialmente suas habilidades, tornando-o uma entidade quase divina. Ele eventualmente retornou à Terra no século 853 e habitou a Fortaleza da Solidão no Sol, onde continuou a expandir seu poder e influência, poderes e habilidades. O Superman 1 Million, ele ultrapassa qualquer versão convencional do Superman, galera, tornando-se um ser praticamente onipotente. Se liga só nisso aqui, entre suas habilidades estão força, velocidade e resistências infinitas, imortalidade, manipulação da realidade, onisciência parcial e invulnerabilidade absoluta, sendo praticamente indestrutível. O Superman Prime 1 Million é considerado o patrono de uma linhagem de heróis que mantém o legado da casa L por milênios. Ele aparece durante os eventos da DC 1 Million, quando sua linhagem luta ao lado da Liga da Justiça do presente contra ameaças como o Superman Cyborg e o vilão Vandal Savage. Uma das maiores demonstrações de poder do Superman Prime 1 Million foi sua conexão com o quinto universo, onde ele fundiu parte de sua essência com a força cósmica que rege a realidade. Ele também portou o lendário Anel Energético da Tropa dos Lanternas Verde, que lhe foi concedido em reconhecimento ao seu heroísmo. O Superman Prime 1 Million é uma visão utópica do que o Superman poderia se tornar ao longo do tempo. Ele representa o ápice do poder, da bondade e da sabedoria, consolidando-se como uma figura quase divina no multiverso da DC Comics. Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar, ele é um personagem da DC e da linha Vertigo. Criado por Neil Gaiman, Sam Kiff e Michael Dringberg, ele apareceu pela primeira vez em The Sandman 4 em 1989, mas ganhou mais destaque na série solo Lucifer, escrita por Mike Carey. O Lucifer Morningstar, ele é baseado sim na figura mitológica de Lúcifer, o anjo caído da tradição cristã. No universo DC Vertigo, ele é retratado como um dos seres mais poderosos da criação. Ele foi criado pela entidade divina conhecida como a Presença, uma manifestação de Deus, como um dos primeiros anjos, pertencendo à ordem dos portadores da luz. Ele foi o mais belo, inteligente e poderoso de todos os anjos, mas a sua ambição e orgulho o levaram a se rebelar contra a Presença, a renúncia do inferno. Em The Sandman, Lucifer decide abandonar o seu papel
como governante do inferno. Ele sente que sua função foi imposta pela presença e ele não quer mais ser um peão em seu jogo cósmico. Assim, ele fecha os portões do inferno, expulsa todos os demônios e almas condenadas e entrega as chaves do inferno a Sonho, protagonista de The Sandman. Após isso, Lúcifer parte para viver uma vida livre das responsabilidades do inferno. A história de Lúcifer continua na série Lúcifer, onde ele se estabelece em Los Angeles e abre um piano bar chamado Lux. Lá, ele vive como um homem livre, tentando traçar seu próprio destino longe da influência da presença, poderes e habilidades. O Lúcifer, ele é um dos seres mais poderosos do universo da DC Vertigo, superado apenas pela presença. Saca só o nível do cara. Seus poderes, eles incluem imortalidade, ou seja, ele não pode ser morto pelos meios convencional, e a manipulação da realidade. Ele pode alterar o tecido da existência ao seu redor. Ele tem força e velocidade sobre-humanas, poder cósmico e conhecimento absoluto. Como um dos primeiros anjos, ele também possui um entendimento profundo do universo. É isso aí, meus especialistas. Essa foi a nossa singela lista com os 6 personagens mais poderosos de todo o universo DC. E se você gostou desse vídeo, te peço, não esquece de se inscrever e de deixar o like porque me ajuda muito. Te vejo no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Fui!